de que a oração é assim, você pede e agradece. Mas a oração não é só para isso. A oração é para você conhecer a Deus. A oração é uma terapia. A oração é um bate-papo. A oração é um diálogo. A oração é quando você fala e Deus escuta, e depois Deus fala e você escuta. A oração deveria ser usada por nós, claro, para pedir e para agradecer também, sem dúvida nenhuma, mas para conhecer a Deus, para se relacionar com Deus. Eu encontro o pastor Marcos, falo, pastor Marcos, como é que está? Está tudo bem. Você está onde, pastor? Estou em tal lugar, fazendo o quê? Tal coisa. E vai chegar aqui horas, tal hora. A gente conversa coisas assim, normais. Nós deveríamos ter essa relação com Deus, de conversar com Deus assim. Eu estou aprendendo isso, e a gente nunca pode falar que já sabe tudo, porque ninguém sabe. Estamos todos aprendendo. E uma das coisas que eu tenho aprendido é conhecer a Deus. E eu faço isso de algumas maneiras, vou citar só uma delas. Eu gosto de fazer caminhada de oração. E essa é uma das coisas que eu gosto de fazer, caminhada de oração. Eu comecei caminhando 2, 3 quilômetros, eu fui para 8, depois fui para 15, agora eu ando 25 sem muita dificuldade. Mas eu ando conversando com Deus. E quando eu faço a minha caminhada de oração, eu marco aqui o tempo, vou caminhando e vou conversando com Deus. Converso com Deus tudo que você possa imaginar. Falo com Deus tudo. E aí quando eu estou caminhando, vem uma pessoa, tem uma pessoa passando, eu falo assim, Senhor, está vendo essa pessoa aqui? Que acabou de passar? Será que ela já te aceitou como Salvador? Eu não sei, mas se ela não aceitou o Senhor ainda, toca o coração dela. Ou coloca alguém no caminho dela, ou eu mesmo, se for possível. Mas que essa pessoa um dia esteja no céu. Amém. Aí eu continuo caminhando. Aí vem outra pessoa, eu coloco a outra pessoa na oração. Aí aconteceu um episódio ali, eu coloco aquele episódio na oração. E várias vezes, andando, fazendo a caminhada e orando, várias pessoas que eu encontro lá no Brasil, que me conhecem, aí a gente para e ora mesmo os dois ali no meio da rua. Então, eu vou caminhando e falando com Deus nos assuntos da minha vida e do que acontece ao meu redor enquanto caminho, para tornar Deus ainda mais alguém que é meu amigo. Eu quero conhecê-lo mais, e cada vez Deus vai se revelando para a gente. Nós ainda estamos muito longe, mas a gente tem que começar a conhecer a Deus, lendo a Bíblia, orando, ok? E número 3, a gente também conhece a Deus através da contemplação. É importante que a gente medite nas obras de Deus. O sol, a lua, as estrelas, o vento, o fogo, a água, os pássaros, as árvores, os animais. Tudo que Deus fez, se você contemplar as obras das mãos de Deus, você vai ver que as obras das mãos de Deus revelam a Deus. A criação revela o Criador. Ela não é assim. Gente, vocês já pararam para olhar as coisas que Deus fez? Uma formiguinha, um passarinho, um animalzinho menor, um maior. Quando você à noite consegue ver estrelas, nem sempre a gente consegue por causa da cidade, das luzes. Mas olha para a lua. Quando tem o sol, você vê. É tão automático, essas coisas acontecem todos os dias para a gente, que a gente não para analisar, para pensar. Mas deveríamos meditar. As obras das mãos de Deus revelam a Deus. E quarta fonte, Deus se revela a nós através de pessoas. Vocês que vieram do Brasil para esse país, eu imagino que Deus usou alguém para abençoar você. Eu imagino que Deus colocou alguém no seu caminho e te ajudou a dar passos que você já deu e tal. Então Deus vai usando pessoas, e Deus se revela para a gente através das pessoas. Bom, então a palavra de Deus diz assim, as minhas ovelhas me conhecem. Irmãos, o apelo é, vamos conhecer a Deus. Amém. E a Jesus. Amém. E finalmente a última parte do nosso tema de hoje está em João 10, verso 16. Lembra que eu estou em João 10, de 14 a 16. A gente agora vai concentrar no 16, que diz assim: ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Observem que esse verso, ele é diferente dos dois anteriores. Esse verso está dizendo claramente que Jesus tem outras ovelhas, que não são deste aprisco. Entenda por ovelhas os membros da igreja, os convertidos,
as pessoas convertidas. E quando ele fala assim, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, ele está dizendo, eu tenho outros filhos que não são desta igreja. Entendeu? Os filhos de Deus não estão todos nessa igreja, na igreja adventista. Deus tem filhos em outras denominações e filhos de outras religiões. Você sabe que tem uma diferença de denominação e religião, né? A igreja adventista não é uma religião, é uma denominação. A igreja católica não é uma religião, é uma denominação. A Assembleia de Deus não é uma religião, é uma denominação. Essas igrejas todas são denominações. Qual que é a religião? Cristianismo. Nós somos cristãos. A nossa religião é cristã. E dentro do cristianismo tem as denominações, ok? O mesmo ocorre no espiritismo. O espiritismo é uma religião. Mas o espiritismo está dividido em várias, tem a Umbanda, tem a Quimbanda, tem a magia negra, tem a Allan Kardec, tem a Nova Era, tem a meditação transcendental, tem não sei o quê, tem várias coisas. Você vai para o judaísmo, a mesma coisa. O judaísmo é uma religião, mas dentro do judaísmo tem vários grupos que têm crenças diferentes. A mesma coisa no hinduísmo, a mesma coisa no islamismo, a mesma coisa no shintoísmo, a mesma coisa no budismo, assim como no cristianismo. Então, o que o texto está dizendo é que Jesus tem outros filhos que não são desse aprisco, não estão aqui. Estão nesses lugares aí, em outras denominações e em outras religiões. Os filhos de Deus estão espalhados. Aí o verso 16, ele é surpreendente porque ele não só dá uma informação. A informação é, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Essa é uma informação, é uma realidade, é um fato. Ninguém pode contestar esse fato. É um fato. A pergunta é, o fato de Jesus ter outros filhos que não são da igreja adventista? A pergunta é esse fato é o plano de Deus? Não. É um fato, mas não é o plano de Deus. Igual você que está aqui. Você que está aqui não tem toda a sua família aqui com você.